Capítulo 407. Portas Negras. Ponto de vista de Arthur Lewin. Enquanto eu observava os outros desaparecerem um por um através de outro portal, o quarto agora desde que deixou a terceira ruína de Jin, eu considerei o mapa mental deixado para mim por Sylvia. Apesar da minha confiança em isolar a zona adequada, ainda era estranho. Ao contrário de todas as outras imagens em minha mente, que incluem uma ideia do que esperar na zona, essa estava vazia, nada além de uma lousa em branco intangível. Eu lancei um olhar para a zona que acabamos de limpar. Um castelo sufocantemente apertado cheio de armadilhas e monstros. Tinha sido perigoso, mas direto. O desconhecido além deste próximo portal me perturbou. Foi o redemoinho suave da luz interna do portal que me arrastou de volta para o momento. O que quer que possa esperar do outro lado do portal, minha irmã já estava lá sem mim. Com isso em mente, entrei atrás dela. Eu aparecia cercada por nada, absolutamente nada. Vazio, vazio em todas as direções. E eu estava sozinho. Quando tentei chamar minha irmã, nenhum som saiu. Tentei olhar para baixo, mas não havia nem para baixo, nem para cima, nem para mim. Parecia quando eu apareci pela primeira vez nos Hellstorms. Não gostei da sensação. Pelo menos você ainda me pegou. A voz de Regi soou na minha cabeça. Onde quer que eu esteja, ainda posso estar dentro de você se nenhum de nós existir. Então, como uma cena desaparecendo no início de um filme antigo da Terra, a zona se materializou na minha frente. Eu estava olhando através do chão preto liso e vítreo para Mika, Bo e Eli. Exceto que algo estava errado com eles. Eles eram planos, como reflexos de si mesmos em vidro escuro, e seus movimentos eram rígidos e não naturais. Eu disse, minha voz soando abafada e incompleta. Sua boca se moveu em resposta e eu li meu nome em seus lábios, mas não consegui ouvi-la. Preciso sair daqui, pensei. Senti-me flutuando para frente e então meus pés tocaram o chão sólido. Virando-me, eu tinha um corpo de novo. Percebi. Examinei de onde eu tinha vindo. Atrás de mim, um retângulo liso de mana, com cerca de 2 metros de altura e 1 metro de largura, pairava logo além da borda do terreno em que eu agora estava. Uma forma idêntica estava alguns metros à sua esquerda. Lyra estava olhando curiosamente para fora de sua superfície. Ouvi meu nome pronunciado pela voz de Eli, como um sussurro suplicante vindo de uma grande distância. Afastando-me de Lyra, fui até os outros painéis, portas, concluí mentalmente. Embora na verdade elas se parecessem com uma porta física apenas no contorno. Está tudo bem, assegurei a minha irmã, estendendo a mão e pressionando minha mão contra a superfície da porta. Ela ergueu a dela também, colocando-a onde estava a minha. Apenas pense em ir embora, e você o fará. Ela assentiu com a cabeça, suas feições endurecendo, o pânico diminuindo. Quando nada aconteceu, suas sobrancelhas franziram em concentração, mas ela ainda estava dentro da porta. Regis se manifestou ao meu lado, sacudindo sua juba em chamas. Algo parece errado. Ele cheirou a porta, sua respiração embaçando a superfície lisa. Talvez haja algum truque nisso tudo. Aether, eu disse, percebendo que Regis estava certo. As portas estavam envoltas em partículas etéreas. Com a mão ainda pressionada contra a porta, enviei éter pela ponta dos dedos. Ele imediatamente apareceu ao meu lado, relaxando de alívio. Eca. Isso foi muito desconfortável. As portas me lembraram da zona do espelho. Lembrando o que aconteceu com os Granbeus, corri para liberar Bo, Mika e, finalmente, Lyra da mesma maneira. Observei cada um deles por um momento, mas não parecia haver nenhum efeito colateral ou estranheza em seu comportamento, como havia acontecido com Ada quando ela estava possuída. E, quando eles saíram de suas respectivas portas, nenhum reflexo ou imagem foi deixado para trás. Uma vez que todos estavam livres, e eu estava convencido de que eram eles mesmos, voltei minha atenção para o que nos rodeava. Estávamos parados no chão preto e liso, quase indistinguíveis da escuridão além. Bo manteve seu lado pressionado contra Eli protetoramente, seus pequenos olhos olhando para o nada. Mika revirou os ombros e estalou o pescoço. Uma carranca inquieta vincando suas feições. Sinto-me estranho. Não tenho certeza de como descrevê-lo. Sim, há uma sensação estranha na atmosfera aqui, como se a gravidade ou o ar estivesse errado. Ou como se estivéssemos errados, Lyra disse enquanto se abaixava para correr os dedos pelo chão liso. Isso é mana. Mana pura e focada. Nenhuma paisagem física. Seus olhos traçaram uma linha na distância. É uma plataforma. Está vendo uma mudança sutil na escuridão. Mudei-me para onde ela havia indicado. Ela estava certa. Estávamos parados em uma plataforma flutuante no vazio. Um quadrado de 6 metros. Pode haver outros que não podemos ver, propus, apertando os olhos e empurrando éter em meus olhos.
procurando por qualquer sinal de mais plataformas. Talvez tenhamos que navegar às cegas. Eu deveria ser capaz de... Ativei o Good Step, mas nada aconteceu. Nenhum caminho etérico se iluminou em minha visão ou chamou sua presença para mim. E também não experimentei o sexto sentido inato e expandido de meu ambiente físico. A runa divina nem mesmo brilhou. Era como se estivesse adormecido, inalcançável. Eu não conseguia sentir isso. Regis estalou a língua em frustração. É o mesmo com destruição. Está lá, mas... Não. Sem nenhuma ideia do que isso poderia significar, enviei éter para Realmeart. A runa divina se iluminou. As partículas de mana formando o chão brilhando como vagalumes multicoloridos. Além da mana de nossa plataforma e alguma mana atmosférica persistente flutuando no vazio, Realmeart não me mostrou nada. Mas pelo menos funcionou. Voltando minha atenção para as portas, corri minha mão ao longo da mais próxima, da qual soltei Lyra. Parecia suave e sedoso, como obsidiana polida, mas havia um formigamento estático em sua superfície. Se o éter tirou todos vocês dessas coisas. Enviei uma pequena quantidade de éter para a porta. Com uma guinada doentia, minha perspectiva mudou. De repente, eu estava olhando para trás, para meus companheiros e suas expressões de surpresa. Está tudo bem, eu disse, minha voz novamente soando estranha, como se eu estivesse debaixo d'água. Eu tinha certeza que essas portas tinham algo a ver com a limpeza da zona. Mas seu propósito não era imediatamente óbvio. Só preciso de um minuto para pensar. Minha perspectiva era fixa, então não podia olhar para os lados, nem para cima e para baixo. Eu não conseguia me mexer. Como quando apareci pela primeira vez na zona. Era como se meu corpo nem existisse. Desta porta, eu não conseguia ver nada além de meus companheiros, a plataforma e as outras portas. O pensamento de outras portas me fez parar. E se forem realmente portas? Eu me perguntei. Eu tinha saído de uma porta pensando nisso. Talvez. Concentrei-me na porta pela qual ele apareceu e pensei, quero passar por aquela porta. Como antes, comecei a avançar. Por um instante, pensei que apareceria na frente da porta de Lyra, como tinha feito na minha. Mas, em vez disso, continuei flutuando, ganhando velocidade ligeiramente enquanto me movia na direção dos meus pensamentos. Alguns segundos depois, voltei para a plataforma, mas foi pela porta de Elia e agora estava atrás de meus companheiros. Bull gemeu de surpresa, batendo os pés para frente e para trás enquanto Elia ofegava. Arthur. Ela deu alguns passos hesitantes antes que Bull se movesse para intervir, empurrando-a para trás com sua cabeça larga. Ela se virou, procurando freneticamente. Seus olhos passaram direto por mim, pararam e então pularam para trás. Ela pressionou a mão sobre o coração e sua expressão se suavizou. Você me assustou pra caralho, ela reclamou, fazendo com que os outros se virassem também. Um gemido baixo e nervoso de Bull serviu para enfatizar sua angústia. Como você fez isso? Lyra perguntou, seus lábios franzidos enquanto ela considerava os retângulos pretos alinhados ao longo da borda da plataforma. Rapidamente expliquei o que tinha feito e minha teoria. Então você acha que essas portas podem nos mover pela zona? Perguntou Mika. Sobrancelhas levantadas, ela virou para a esquerda e para a direita, gesticulando para o vasto vazio. E ir para onde? Deve haver outras plataformas e portas lá fora, Lyra insistiu, movendo-se para a beirada de nossa plataforma e olhando para o nada. É a única coisa que faz sentido. Se este é um dos quebra-cabeças do Djinn, eu disse, pensativo, então sempre há uma solução pretendida. Com minha mão contra a superfície fria da porta, liberei outro pulso de éter e me senti sendo puxado de volta para ele. Desta vez, em vez de me deixar distrair pelo que estava bem na minha frente, concentrei-me no vazio em torno da nossa plataforma. E, enquanto eu olhava sem piscar para o espaço, algo chamou minha atenção. À minha direita e alguns metros abaixo de nós, havia uma segunda plataforma com duas portas visíveis do meu ângulo. Encontrei, eu disse, cuidadosamente me impedindo de pensar em passar por aquela porta distante. Parecia imprudente ir e deixar os outros, especialmente se eles não pudessem navegar pelas portas sozinhos. Regis, você pode sentir a direção de meus pensamentos. Consegue ver a plataforma? Regis galopou até a borda, olhando na direção que indiquei. Não há nada lá fora. Talvez você só possa vê-lo de dentro da porta. Ele perguntou, batendo um dedo nos lábios pensativamente. Só há uma maneira de descobrir, Regente Lewin, disse Lyra, afastando-se de mim para observar a distância, seguindo a linha de foco de Regis. Hesitei, mas apenas por um momento. Embora eu não gostasse de deixar os outros para trás, esse parecia ser o caminho certo a seguir. Com o pensamento, eu estava vagando pelo espaço vazio em direção à esquerda das duas portas que eu podia ver. Como antes,
Lentamente ganhei velocidade enquanto me movia, mas não era rápido. Um pressentimento estranho cresceu dentro de mim conforme eu me aproximava cada vez mais da segunda plataforma, mas eu não tinha certeza se era algum truque dos Relictombs ou minha intuição tentando me alertar sobre algum perigo invisível. 20 segundos ou mais se passaram antes que eu pisasse em terra firme novamente. A luz difusa e sem fonte da zona iluminou esta plataforma muito menor, e não pude deixar de me perguntar por que não a vi imediatamente. Oh, ei, nós vemos você, pensou Regis. A plataforma meio que apareceu um segundo antes de você. Olhando para trás, pude ver os outros, Bo de longe o mais óbvio, parados na beirada da plataforma, talvez a 90 metros de distância. Entre mim e meus companheiros, o vazio escorria, como sombras se movendo dentro das sombras. Eu pensei que estava imaginando, até que uma mão com garras de 4 dedos se estendeu do vazio e agarrou a plataforma, cavando no painel plano e preto de mana. Uma segunda garra se seguiu e, muito lentamente, braços finos se formaram, arrastando uma criatura horrivelmente magra para fora do fundo preto e para a realidade bem na minha frente. Seus ossos se projetavam em arestas afiadas contra a pele negra e brilhante que se misturava à escuridão atrás dele. O rosto achatado não tinha boca nem nariz, mas 4 olhos fora do lugar. Enquanto ela se desenrolava de sua posição agachada, eu me vi olhando para ela. A criatura tinha pelo menos 2 metros de altura. Ele piscou, cada olho fechando e abrindo ligeiramente fora do tempo com os outros. Então ele se lançou para frente, arranhando meu estômago. Eu pisei no golpe, conjurando uma lâmina de éter na minha mão esquerda. As garras do monstro cavaram em meu lado abaixo de minhas costelas, cortando através da barreira etérea que cobria minha pele. Minha espada perfurou seu peito ossudo, depois rasgou e saiu pela lateral do pescoço. Seus olhos rolaram em 4 direções diferentes enquanto tombava e, quando atingiu o chão, dissolveu-se na plataforma sob meus pés. Pressionando a mão ao meu lado, verifiquei a ferida. Estava cicatrizando rapidamente, como esperado. Pelo menos esse poder está funcionando. Sabe, nós vimos muita merda aqui, mas aquela coisa foi indutora de pesadelo, disse Regis por meio de nosso link telepático. Isso vai ser um problema, disse a mim mesmo, considerando os obstáculos que essa zona apresentava. Ainda está tudo claro por aí? Sim, ele confirmou, ausente de sua atitude irreverente normal. Voltar para os outros funcionou da mesma maneira. A sensação chocante de flutuar desencarnado pelo espaço, as sombras ondulando como se o próprio vazio estivesse vivo, antes de finalmente sair pela porta de ali na plataforma inicial. Procurei a plataforma distante, mas ela havia sumido. Isso vai exigir algumas tentativas e erros, eu disse, explicando o que havia aprendido para os outros. Mika saltou para a frente, olhando para mim com uma determinação sombria. Eu vou primeiro. Eu a libertei da porta imbuindo-a de éter e tentei colocá-la de volta da mesma maneira. Com a mão de Mika pressionada contra a mesma porta que usei, enviei um pequeno pulso de éter para a superfície. Com certeza, Mika desapareceu da plataforma, reaparecendo dentro da porta como um retrato em movimento de si mesma. Agora, você pode ver a outra plataforma. Pense em sair por uma dessas portas. Eu instruí. Ela assentiu, mas nada aconteceu. Considerando que já sabíamos, presumi que o éter era o problema. Ela não conseguia se mover da mesma forma que não conseguia se libertar. Mas eu pensei que já sabia a solução para isso. Eu confirmei que ela estava focada na porta distante, então imbuí éter na porta novamente. Mika apareceu bem na minha frente. Seu rosto se ergueu, depois caiu novamente quando ela percebeu onde estava. Não funcionou. Talvez você não tenha se concentrado o suficiente, disse Lyra, cruzando os braços. Ou talvez o portal seja racista contra os anões, Regis murmurou, arrancando uma gargalhada da minha irmã. Os olhos de Mika se estreitaram, mas eu entrei entre eles. Eu não tinha paciência para uma discussão. Em vez disso, ela se concentrou em mim, limpando a garganta. Eu estava 100% focado. Tem que ser outra coisa. Embora, se o professor Relictombsknow e Chao quiser tentar, fique à vontade. Vale a pena ser exaustivo, eu disse, acenando para Lyra avançar. Ela passou pela porta com facilidade, mas, quando a imbuí pela segunda vez, ela também voltou para a nossa plataforma. O único lado positivo foi que nenhum outro monstro apareceu para nos atacar enquanto estávamos na plataforma inicial. No entanto, não estávamos chegando perto de progredir na zona. Agora que sabemos que existem outras plataformas por aí, por que não voamos? Mika perguntou, chegando à beira da nossa plataforma. Não consigo mais ver, mas você estava ali em algum lugar. Sem esperar por uma resposta, ela se levantou do chão e voou para o vazio. No momento em que ela atravessou a borda externa de nossa plataforma,
Um braço magro e com garras negras se formou do nada e envolveu sua garganta. Um segundo rasgou seu rosto, cortando sua mana protetora com facilidade, enquanto outros dois agarraram seus tornozelos. Agarrei a parte de trás de sua armadura e puxei-a para a plataforma. Três das criaturas vieram com ela, imbuindo minha mão com éter. Acertei aquela que a estrangulou no lado da cabeça. Ao contrário do outro, este não tinha olhos, apenas uma boca aberta cheia de dentes serrilhados e rangentes. O crânio desabou, espalhando icor escuro sobre mim e Mika. Mika chutou com força, quebrando a clavícula de outro. Flechas gêmeas brotaram da terceira, uma na garganta e outra em seu único olho fora do centro. Libertando-se de mim, Mika conjurou seu martelo e começou a golpear. Eu dei um passo para trás. O martelo enorme fez um trabalho rápido com os restos mortais dos monstros, esmagando-os em uma pilha de osso preto encharcado. Assim que ela se afastou, respirando com dificuldade, os três cadáveres se dissolveram. Ela afastou o cabelo do rosto enquanto se virava. Talvez voar não seja uma boa ideia. Parece que o Djinn pretende seguir um certo caminho para navegar na zona, Lyra comentou, erguendo as sobrancelhas e olhando para mim. Seu caminho, o que devo dizer, para o resto de nós, é bastante lamentável. Tem que haver uma passagem, eu disse, caminhando até uma das portas e olhando para ela. Só temos que encontrá-lo. 1 hora e vários experimentos depois, e ainda não havíamos passado da primeira plataforma. Mas havíamos aprendido algumas coisas sobre a zona. Eu não poderia viajar além da segunda plataforma. Eu podia ver um terceiro, mas não conseguia me mover para ele. Parecia que mãos fortes estavam me segurando, e minha teoria de trabalho era que a zona só me permitiria mover uma plataforma além de meus companheiros. Embora eu esperasse ir até o fim e ver se ativar o portal de saída libertaria os outros do purgatório da primeira plataforma, isso não era uma opção. Qualquer tentativa de atravessar o vazio resultou em um ataque imediato. Quanto mais Lyra ou Mika ficavam lá, quanto mais tentavam empurrar traço, mais criaturas se agarravam a elas, dilacerando e atacando com garras capazes de rasgar mana e éter. Eu até tentei enviar um raio de éter de uma plataforma para outra, mas o éter fracassou antes de atingir seu alvo, absorvido de volta à zona. E enquanto alguém estivesse na segunda plataforma, os monstros horríveis continuavam aparecendo, deslizando livres do vazio um após o outro. É muito estranho, refletiu Lyra, andando de um lado para um outro na plataforma enquanto repassávamos nossas ideias pela terceira vez. Me sinto estranho. Alguém mais notou? Sim, Mika respondeu, tamborilando com os dedos contra a plataforma enquanto se inclinava para trás nos cotovelos. Não consigo definir exatamente, mas tudo isso, ela apontou para o torso, não é como deveria ser. Isso me lembra de como me senti na primeira manhã em que acordei sem meu olho. Lyra sentiu. Exatamente. Ele puxou os joelhos contra o peito e os abraçou, parecendo nervosa. As pessoas ficam presas nos relictombs. Bo resmungou, cutucando o ombro dela com o focinho para confortá-la. Não estamos presos, eu disse com firmeza. Nós apenas não fizemos a conexão certa ainda. Já estive em várias zonas onde a solução não era imediatamente óbvia. Arthur, ele disse, levantando-se rapidamente. Uma conexão. Olhei para ela por um momento, sem saber o que ela queria dizer. Minha forma mágica, a corda. Quando eu ainda não entendia, ela girou em um círculo e puxou o cabelo exasperada enquanto procurava as palavras que procurava. Minhas flechas. Talvez possamos fazer uma conexão de alguma forma, sabe? Entre as portas. Minhas sobrancelhas franziram em uma carranca incerta, e ela parou, perdendo sua confiança. As portas requerem éter, eu disse, pensando em voz alta, e o vazio provavelmente quebraria suas flechas antes que elas pudessem alcançar outra plataforma. Ela olhou para os pés, mas eu estava começando a ver através de suas palavras a intenção por trás delas e continuei pensando. Mas sua forma de feitiço pode ser suficiente para manter a forma do humano intacta e sob seu controle conforme ela passa pelo vazio. Mika sentou-se e cruzou as pernas, apoiando os cotovelos nos joelhos e inclinando-se para frente. Mas como isso nos ajuda? Não, a menos que eu possa imbuir até na flecha de Eli. Mas a plataforma não está lá, Lyra apontou, xingando. Percebi que ela estava certa. Eu teria que ir primeiro, abrindo a porta, por assim dizer. Mas você tem que estar aqui para mandar todo mundo passar, disse Regis, avançando para a porta. Vai ter que ser eu. Eu irei em frente para ativar o próximo portal. Você será atacado o tempo todo. Eu apontei. Ele estufou o peito e sua juba flamejante brilhou. Talvez você tenha esquecido porque está olhando para meu lindo rosto por tanto tempo. Mas eu sou uma arma divina, lembra? Olhei para ele por um longo momento, então assenti. Se isso funcionar,
Mika estará bem atrás de você como backup. Supondo que você esteja pronto para testar isso? Eu perguntei, encontrando seus olhos. Ela flutuou até seus pés com um encolher de ombros. Melhor do que ficar sentado no meu polegar por mais tempo, não é? Adeus, muchachos, disse Regis antes de pressionar o nariz contra a porta e desaparecer dentro dela. Senti minha conexão com ele desaparecer e soube que ele estava dentro da rede de portas, flutuando em direção à próxima plataforma. Esperamos alguns segundos antes de Mika pressionar a mão contra a porta. Eu imbuí com éter, mas nada aconteceu. Ela não foi puxada. Talvez porque já esteja em uso. Lyra perguntou. Isso vai atrasar as coisas, disse Mika, observando a mancha escura do nada ao longe, onde o Regis logo apareceria. Esteja pronto, precisamos agir rápido. Vários segundos depois, a plataforma se iluminou quando Regis apareceu na frente de uma das portas. Mika ainda estava tocando a porta, então não perdi tempo em mandá-la passar. Ele conjurou uma flecha. O que agora? Ativando Realmeart, envolvi minha mão em torno da flecha e enviei uma pequena quantidade de éter. O éter e a mana mudando ligeiramente para se misturar. Eu olhei para a flecha e senti uma carranca rastejando em meu rosto. As partículas de mana se moveram, deixando uma espécie de reservatório na ponta da flecha que seria completamente cercado pelo mana de Lee. Assim, eu disse, movendo o éter. Concentrei-me em empurrá-lo através da camada externa de mana até que estivesse totalmente protegido por dentro. Ela levou seu tempo preparando a flecha. Era um longo caminho até a porta que ela estava mirando. Dessa distância, não consegui ver o monstro se formando para atacar Regis, mas era óbvio quando o fazia. Regis, brilhando como uma joia roxa, saltou sobre uma silhueta sombria e a despedaçou. A flecha de Lee atravessou a escuridão como uma estrela cadente, atingindo a porta distante com um baque silencioso, mas satisfatório. Ela se virou para mim e sorriu. Agora, o outro, eu disse, e repetimos o processo. A segunda flecha infundida com éter de Lee cravando no canto inferior da porta de Mika. Não exagere, eu adverti. Ele me dispensou, fechando os olhos. Eu não vou. Seus olhos se moveram para frente e para trás sob as pálpebras por alguns segundos. Então, com uma explosão suave de mana, ambas as flechas detonaram simultaneamente. Prendi a respiração. Mika desapareceu da porta. Quando ela não apareceu imediatamente na nossa frente, corri para a borda, olhando para a escuridão. Regis segurava um segundo monstro por um braço, sacudindo violentamente. Sua dor irradiava através de nosso vínculo enquanto sua outra garra rasgava a carne de suas costas, mas sua intensidade também. Ele arrancou o braço e cuspiu no chão. Então atacou, acertando o horror esquelético no peito com as duas patas e jogando-o no chão. Finalmente, suas mandíbulas se fecharam em torno de sua garganta e ela se dissolveu sob ele. Quando Mika saiu pela porta alguns segundos depois, com o martelo já na mão, ela entrou em ação, lutando lado a lado com Regis enquanto outro monstro saía do vazio. Uau! Ele exclamou, pulando e levantando a mão para Bull, que gentilmente a recebeu com a pata em uma espécie de high-five. Deixei escapar um suspiro aliviado, mas, com o mistério de como mover meus companheiros pela zona resolvido, senti uma ansiedade para passar por isso o mais rápido possível crescendo dentro de mim. Vamos enviar Bull em seguida, só para ter certeza de que funcionará para ele também. Ele ficou um pouco sóbria enquanto trocava um olhar com o urso guardião. Mas quando Bull pressionou uma pata na porta, consegui mandá-lo entrar, e o truque de Lee com a flecha infundida com éter funcionou exatamente como esperávamos. Com Regis, Mika e Bull na plataforma distante, os horrores que se manifestavam continuamente foram derrubados um por um. Lyra foi a próxima. Não foi até que apenas ele e eu permanecemos que percebemos a falha em nossa técnica. Então, como você acha que eu chego lá? Atire suas flechas, mas não as faça explodir. Então vou mandá-lo para a porta, sugeri. Dando de ombros, ele trabalhou comigo para infundir duas flechas, atirando uma na porta de nossa plataforma e a outra na plataforma distante onde os outros lutavam por suas vidas. Com isso feito, ela pressionou a mão contra o retângulo escuro de mana, que eu imbuí com éter. Ela desapareceu. E no instante em que ela o fez, sua conexão com as flechas foi cortada, fazendo com que elas se quebrassem com um leve estalo. A imagem da minha irmã desapareceu da porta na minha frente. Foi com uma crescente sensação de mal-estar que esperei que ela aparecesse do outro lado, observando enquanto os outros derrubavam mais dois dos horrores. Foi só quando ela finalmente saiu pela porta mais distante que consegui relaxar e segui-la. No momento em que saí do portal, meus companheiros formaram um anel protetor em torno de Ellie. Seu arco estava puxado,
uma flecha brilhante de mana contra a corda, e quando um monstro esquelético se arrastou para fora da escuridão, ela soltou a flecha. Houve um estalo seco e a cabeça do monstro caiu para trás quando a flecha perfurou seu crânio. Lentamente, ele caiu de volta no vazio, desaparecendo. Tudo bem, Regis. Vá para a próxima plataforma, ordenei, movendo-me para o lado de Eli. Regis não perdeu tempo com brincadeiras, desaparecendo primeiro por uma porta no lado oposto da plataforma, depois pela porta também. Uma longa cauda quitinosa com um ferrão semelhante a um escorpião na ponta desceu do vazio quando outro monstro apareceu. Lyra desviou o ataque com uma rajada de vento e ele disparou uma flecha em seu peito. Ele caiu de quatro, lutando como um inseto. Mika bateu com o martelo em sua cabeça, mas ele se afastou erraticamente, e seu martelo bateu no chão. A cauda balançou descontroladamente, girando como um fio elétrico solto. Puxei ele para baixo com uma mão enquanto conjurava uma lâmina na outra, cortando a pele negra e brilhante no mesmo movimento, cortando o apêndice mortal. Bull se lançou sobre o monstro, esmagando sem vida. Ao longe, vi a próxima plataforma aparecer, seguido um segundo depois por Regis. Mika, vá, eu ordenei, correndo para a porta. Ela me encontrou lá e eu a enviei com um pulso de mana. Eli, enquanto Bull e Lyra trabalhavam para encurralar um novo horror, este com 4 braços de garra e 2 bocas onde deveriam estar os olhos, cada um cheio de dentes parecidos com agulhas, ele se soltou, conjurando uma flecha com um reservatório para meu éter em sua cabeça. O próximo monstro a aparecer rastejou para fora do vazio bem ao nosso lado enquanto eu enviava meu éter para a flecha, e suas garras afundaram em meu ombro. Vibrações ondularam visivelmente no ar, tão fortes que senti minha pele formigar, e o monstro se dobrou, soltando um grito horrível. Pisei com força e o barulho cessou. Ele atirou a flecha primeiro na plataforma distante. Quando acertou, repetimos o processo com a porta da Mika. Ele não perdeu tempo em estourar as flechas e liberar o éter contido. Com a conexão formada, Mika desapareceu. Isso vai ficar difícil, eu disse no silêncio momentâneo entre os ataques. Bull estava pronto no momento em que Mika passou pela outra porta, e eu o mandei entrar. Desta vez, trabalhei com ele com uma mão enquanto segurava minha lâmina na outra. Com apenas Lyra na plataforma conosco, defender ele tornou-se minha prioridade. Mas estávamos ficando mais rápidos. Apenas um monstro apareceu e foi posteriormente abatido, antes que Bull estivesse a caminho. Nós podemos fazer isso, Lyra disse com firmeza, parada na porta, algum feitiço negro crepitando em seus dedos enquanto esperávamos. Quando o próximo horror saiu da escuridão um momento depois, seu feitiço se chocou contra ele, fazendo voar para fora da plataforma e fora de vista. Então foi a vez dela. Ela nos observou nervosamente de dentro enquanto ele se apressava para formar suas flechas, e eu as enchia com éter. Quando um horror de 2 cabeças se arrastou para a plataforma, reabsorvi a lâmina, concentrando em um único ponto em minha mão antes de liberá-la como uma explosão etérea. O horror de 2 cabeças desviou para o lado e se lançou contra Eli. Com uma flecha infundida com éter já em sua corda, ela ajustou sua mira e disparou. Em vez de fazer um arco em direção à próxima plataforma, a flecha atingiu a monstruosidade no estômago. Então, explodiu. O monstro foi dilacerado por dentro, cobrindo nossa plataforma com sangue negro, que choveu ao nosso redor com respingos pesados e úmidos. Sem perder o ritmo, ele conjurou outra flecha e a estendeu para mim. Ao nosso lado, um pedaço de mingau preto escorria pelo rosto bidimensional de Lyra. Assim que Lyra se foi e ele entrou pela porta, me senti melhor. Eu havia me esquecido completamente de acompanhar o progresso do outro grupo na terceira plataforma, mas os pensamentos de Regis estavam repletos do brilho da batalha e do sucesso. Eu despachei mais 2 monstros antes que eu mesmo pudesse dar o salto. Merda, disse Regis um minuto depois, saindo de uma porta na terceira plataforma, que era grande com várias portas alinhadas em cada borda. Ele tinha acabado de tentar várias portas procurando o caminho a seguir. Existem 3 plataformas. Evitando uma garra, Regis arrastou um monstro atacante com os braços e a cabeça nas posições erradas em seu torso. Quando terminou, ele perguntou, devo apenas escolher um ou o quê? Sim, apenas vá, eu disse, protegendo ele das garras de outra criatura. Mas tome nota de sua escolha. Se este lugar se transformar em um labirinto, deixei o resto do meu significado sem dizer, certo de que todos nós entendemos o perigo de nos perdermos ou ter que voltar atrás enquanto estamos sob ataque constante. Nos 20 segundos que Regis levou para chegar à próxima plataforma, despachamos mais 3 monstros, que estavam aparecendo muito mais rapidamente do que na segunda plataforma. Já, Mika tinha uma ferida profunda em seu lado,
E Bo estava sangrando de uma dúzia de cortes por todo o seu corpo maciço. Suas malditas garras atravessam mana e aço. Mika disse com uma careta enquanto fazia outro corte raso em seu antebraço. Eles podem quebrar como xisto, mas com tantos deles, é um beco sem saída. Regis pensou de volta para mim. As portas só estão voltadas para trás. Volte e tente outro, pensei, suprimindo minha frustração. Tudo o que podíamos fazer enquanto esperávamos o retorno de Regis era continuar lutando. Uma manifestação particularmente horrível com uma boca vertical no meio de seu rosto e 3 olhos de cada lado, investiu contra mim. Eu levantei a lâmina de éter, cortando seu braço estendido. Girei para o lado e então cortei seu torso enquanto ela passava voando. Bo se empinou na frente de Eli, trazendo as 2 patas enormes para os ombros de outra criatura, que desabou sob o peso do urso guardião. Mika estava fazendo o possível para conservar sua mana lançando lâminas de pedra de seu martelo à distância. Lyra prendeu 2 das criaturas sob uma onda de vibração sônica que as estava separando. Quando meu alvo caiu, examinei a plataforma em busca de mais. Ele estava apoiado atrás de Bo, disparando flecha após flecha. Minha atenção se concentrou em seu rosto, que era uma máscara de determinação. Sem medo, sem hesitação, o orgulho me aqueceu. Lyra e Mika gravitaram em cantos opostos das plataformas, lutando separadamente. A maioria das criaturas estava focada neles. Mesmo enquanto eu observava, uma mão com garras rastejou sobre a borda da plataforma e cortou a parte de trás da perna de Mika. Ela caiu de joelhos com um grito reprimido de dor, segurando outro horror com seu martelo. Eu limpei a plataforma em um instante, golpeando 2 vezes o monstro de 3 braços na plataforma e permitindo que ela girasse e batesse sua arma no rosto do outro, fazendo cair da borda. Obrigada, ela murmurou, pressionando a mão sobre os cortes recentes. Arthur? O som da voz de Eli atraiu meu olhar de volta para a plataforma. Olhando com olhos arregalados e úmidos, ele estava pressionando as 2 mãos contra o externo. O sangue jorrava livremente entre seus dedos e escorria por sua frente. Seu estômago era uma ruína vermelha, e eu podia ver claramente através dela o vazio além. Bo rugiu, suas garras rasgando e rasgando o monstro que apareceu atrás de Eli enquanto eu ajudava Mika, rasgando em pedaços. Com uma guinada doentia, o tempo diminuiu, e a distância entre mim e Eli pareceu aumentar cada vez mais. Os joelhos de Eli se dobraram e ela começou a cair. Movendo-me atordoado, eu a levantei em meus braços, gentilmente colocando-a no chão, minhas mãos batendo contra as dela enquanto tentava inutilmente ajudar. Não pensei, Eli disse, lutando para falar enquanto seu corpo e voz tremiam incontrolavelmente. Sinto muito. Não. Desesperado, fortaleci o Requiem de Aroa, lembrando-me de minhas visões na pedra angular. Eu só preciso de uma visão melhor. Talvez eu pudesse. Mas não havia nada. Como Goldstep, estava adormecido, uma marca inútil na minha pele. Eu empurrei o éter na ferida, incitando-o a fazer alguma coisa, para curá-la do jeito que poderia me curar. Minha visão estava ficando embaçada. As mãos manchadas de sangue nas pontas dos meus braços nem pareciam minhas. Eles tremiam tanto que salpicavam manchas de sangue. Eu não sabia o que fazer. Arthur, o que há de errado? Pensou Regis da plataforma seguinte, mas minha mente fervilhava de estática e mal compreendi suas palavras. Bo estava tentando chegar até Eli, seu rugido se misturando ao furacão de sangue latejando em minha cabeça. Quando o empurrei para trás, suas garras cortaram o meu ombro com fúria, mas mal notei porque, mesmo enquanto eu observava, os olhos cheios de lágrimas de Eli perderam o brilho e rolaram para trás. Seu corpo ficou rígido quando um último suspiro saiu de seus pulmões, e então ela cedeu em meus braços. Toda a vida se foi dela.